amar as pessoas em meio ao voleibol vai ser o lugar que Jesus vai te usar e eu não consigo chegar lá, mas você consegue. Então você precisa estar lá e amar, sabe? Você precisa estar lá e ser servo, você precisa estar lá e pregar o evangelho, sabe? Pregar o evangelho com atitudes, né? Sendo servo das pessoas, amando as pessoas, tendo compaixão, assim como Jesus teve compaixão de você. E não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa diária, onde você todo dia tem que renunciar a sua carne, as suas vontades, para que Cristo esteja pregado. Olá, meus amigos do Esquimal, estamos aqui para mais uma conversa, só que dessa vez é algo muito especial, porque eu estou acompanhado aqui de um cracaço da nossa Superliga, jogador de vôlei da Superliga A, da elite do vôlei brasileiro, o cara que está aí no mercado há alguns anos já, passou por vários times grandes, um cara muito vencedor. Estou aqui com o nosso amigo Cezinha, nosso irmão em Cristo, Cezinha, atleta de Cristo. Dá um oi pra galera. Fala galera, como estamos? Tudo bem? Tudo certo? Uma honra poder estar aqui, uma honra poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido. Amém, amém. Já para começar, conta pra galera aí que deve estar curiosa como que começou essa caminhada no vôlei, se é de Foz do Iguaçu. Alguém de Foz do Iguaçu foi parar em São Paulo, em tantos outros estados, jogando vôlei. E conta aí como é que começou essa caminhada. Cara, eu comecei a jogar vôlei muito cedo mesmo, lá com o professor Marcão, lá em Foz do Iguaçu. Acabei me apaixonando pelo vôlei, não gostava muito de voleibol, mas acabei me apaixonando pelo vôlei, sempre gostei muito de esporte e com 15 para 16 anos fui para São Paulo fazer peneira, onde eu fiz peneira em alguns clubes, fui reprovado em algumas, mas graças a Deus acabei passando ali na peneira de Americana. E lá em Americana foi quando eu comecei a minha caminhada realmente dentro do voleibol. Joguei durante 2 anos lá e depois fui para São José dos Campos e ali eu fiz toda o final da minha categoria de base. Então ali foi onde eu comecei minha caminhada no voleibol, com muitas dúvidas, né? Categoria de base é bem difícil porque você fica ali, né, no limiar do ou vai ou racha, como a galera fala, mas Exato. eu acreditava que era possível e acabei sendo agraciado por Deus por não desistir, né? Sim, caraca, mano, que legal. É muito impressionante porque é um funil muito pequenininho, né, cara? Muitos começam, muitos vão ali dar um gás, mas quando chega no final, você olha pro lado, são poucos os que restaram, né? Lá do início. A galera que começou vai seguindo outros caminhos e é realmente um funil bem seleto, né? Então, Sim, cara. Eu acredito que eu sempre costumo falar que tinha muita gente melhor do que eu na minha época, muita gente mais qualificada com toda certeza. Mas eu entendia que, cara, eu não tinha plano B, eu não tinha outra coisa a se fazer a não ser dar tudo que eu tinha pelo aquilo que eu amava. Então, eu comecei a treinar mais que todo mundo, a fazer diferente, né? A chegar antes, sair depois, porque eu entendia que aquele esforço diário poderia me levar em algum lugar. Então, assim, no começo, né, lá em Americana foi um pouquinho difícil, porque eu cheguei depois que todo mundo já estava no time, já fazia uma semana que a galera já tinha se apresentado, e eu confesso que eu era bem seguro, bem seguro mesmo, e ali eu tive muita dificuldade relacional, onde a galera tinha um nível acima do meu, porque a galera já jogava mais, né? O pessoal de São Paulo sempre joga mais do que os outros estados. Então eu cheguei ali no meu último ano de infanto, onde todo mundo já estava num nível maior e eu estava bem para trás, acredito eu. E graças a Deus eu tive amigos que puderam me ajudar naquele momento, porque quando eu cheguei lá eu pensei em desistir, né? Na primeira semana que eu cheguei lá, eu fui entrar no vestiário, a galera tava falando de mim, a galera
meio que falando, nossa, que levantador ruim, quem que é esse menino? Onde acharam esse menino? É isso. E ali naquele momento eu fui para um outro vestiário, comecei a chorar e tal, falei com alguns amigos meus e um amigo meu falou, cara, não foi por causa desses caras que você começou a jogar vôlei, e não é por causa deles que você tem que parar. Então, se compromete, tá ligado? E ali eu me comprometi a fazer de tudo. Então, eu acredito que aquilo ali foi um combustível, sabe? Para eu poder me dedicar mais, para eu poder dar tudo de mim, até que os meus sonhos pudessem ser realizados, né? Porque hoje eu digo para todo mundo que eu vivo o meu sonho, sabe? Caramba, cara, que legal. Realmente é uma luta, mas quando a gente consegue chegar nesse nível assim, é uma recompensa muito, muito grande, né, cara? Faz tudo valer a pena. O momento ali parece muito difícil, parece uma dor muito grande, mas, pô, quando a gente chega nesse lugar finalmente, é uma alegria que faz tudo valer a pena. E pra galera aí que não sabe, nosso amigo Cezinha, na verdade, ele é um grande missionário infiltrado no mundo do vôlei. Cara, máquina de fazer célula, gosta muito de ganhar almas para Jesus, né, pescar homens, e ele tem usado o vôlei com esse propósito. Então, queria te perguntar, como que foi esse encontro com Jesus? Você desde criança teve um momento ali onde você pode contar que realmente foi uma virada de chave? O vôlei veio primeiro? Como é que foi isso? Cara, o vôlei, eu costumo dizer que o vôlei me apresentou Jesus, né? Porque, cara, você vive dentro do vôlei emoções drásticas, onde você ou tá muito feliz ou você tá muito triste, e isso é uma dificuldade que todos nós temos que lidar, sabe? No nosso dia a dia. E quando eu fui para Rio Claro, eu joguei em Rio Claro durante 3 anos, e quando eu fui para Rio Claro, foi quando eu realmente tive um encontro com Jesus, sabe? Lá a gente teve um time muito especial, onde a galera, tipo assim, orava junto nos vestiários, a galera olhava para Jesus realmente. E quando eu tava lá, eu também pensei em desistir, eu tava jogando. Eu tinha acabado de sair do juvenil, tava no meu primeiro ano de adulto, nós tínhamos um time muito limitado e eu também pensei em desistir naquele momento. E eu orei para Deus, eu falei assim, Deus, eu não sei o que fazer com essa galera, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer e tal. E Deus falou bem forte no meu coração, fala de mim para ele, sabe? Fala de mim para ele, sabe? E aquilo ali, cara, foi quando eu realmente comecei a ter um encontro com Jesus. Foi quando eu realmente falei assim, cara, Deus deseja me usar para algo. Então eu já fazia parte lá de um grupo de jovens chamado Ágape, onde eu fiz um encontro que foi sensacional, chamado Éfeta. Era um grupo cristão da Igreja Católica, né? Eu ainda fazia parte da Igreja Católica nessa época. E, meu, foi sensacional, onde nós tivemos experiências com Deus que eu nunca tinha vivido, sabe? Nunca tinha vivido mesmo. Então, ali foi um momento muito incrível, onde Jesus ele realmente falou muito ao meu coração. E várias pessoas puderam presenciar o que nós vivemos com Jesus. Então, as pessoas que estavam lá sabem como foi, sabem que foi especial. Nós éramos o penúltimo time do campeonato. De repente, numa conta doida que só Deus pode explicar, a gente participou do quadrangular final, acabamos ficando em segundo lugar do Campeonato Paulista, né? Que é Campeonato Paulista Primeira Divisão, que é hoje o que dá acesso à divisão especial, né? Sim. E foi um tempo muito especial com Deus ali. Caramba, então o momento que você, se eu entendi certo, o momento que você teve um encontro mais especial com Jesus veio, na verdade, de um momento que você começou a falar dele pros seus companheiros de equipe, certo? Exatamente, exatamente. Caramba, isso é muito Quando forte, Deus, cara, porque... quando, pode falar, desculpa. Não, isso é muito, eu ia falar só que isso é muito forte, porque eu estou estudando um pouco sobre isso, que é o que acontece quando a gente começa a tomar as dores de Deus, né? A gente está muito acostumado a ter uma fé cristã matura,
de ficar só falando onde está doendo para Deus. Então, Deus, pô, eu queria um carro, eu queria que você curasse essa dor aqui, eu queria que eu me sentisse assim, tal, tal, tal. E assim, não é errado isso, não me entendam mal. Só estou dizendo que se a sua vida cristã é resumida a isso, ainda é uma vida cristã imatura. Porque quem fica pedindo só é uma criança. Mas quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai começando a servir. Né? O Douglas Gonçalves, lá da Descobre, ele tem um exemplo muito bom, que ele fala Uhum. que quando ele era criança, ele pedia as coisas pro pai dele e tal. Então o pai dele era Uber, era cozinheiro, né, era banco para pedir dinheiro. Então, mas isso era normal porque ele era uma criança, né? Sim, Mas agora, ele com 37 anos, o pai dele com 62, se ele chegar e falar, pô, pai, faz um Nescau pra mim, já não é mais coerente, sabe? Tem sim. que ser o contrário. Ele tem que servir o pai dele. Então, eu acredito que existe uma graça que Jesus libera muito forte quando a gente começa a falar, parar de falar um pouco. Pô, Deus, resolve isso e isso para mim e começa a falar para ele, Deus, o que você quer que eu te ajude? Como eu posso participar do que o Senhor está fazendo? E aí o interessante é que ele vai curando coisas que a gente nem sabia que a gente tinha, né, nesse processo. Exatamente, mano. Eu acho que tudo é uma questão de processo, né? Quando eu fui pro meu primeiro time em Americana, eu fui fazer teste lá e eu tive um momento com Deus que foi quando eu descobri que Deus era real, sabe? Porque eu fui fazer teste, eu era menino novo, gastava dinheiro com bobeira e tal, e na viagem eu fui gastando dinheiro com comida na estrada, naqueles graal da estrada, fui gastando dinheiro com um Um monte de assalto. coisa. E aí, quando eu tava no último dia da peneira lá para voltar, eu tava com fome e eu não tinha mais dinheiro para comer e eu só ia voltar no domingo, sabe? Isso era uma sexta-feira. E minha mãe tinha me dado uma Bíblia. E aí eu levei essa Bíblia e eu comecei a tentar achar na Bíblia respostas. Eu abri a Bíblia e eu não entendia nada. E ali eu fiz uma oração simples para Deus. E eu pedi para Deus, cara, eu tô com fome. Eu não sei nem se o Senhor é real, mas eu tô com fome. E ali deu, sei lá, 20, 30 minutinhos. Um cara bateu na porta do ginásio, onde só tinha eu dentro do ginásio. E a primeira pergunta que o cara me fez é: Você tá com fome? Eu falei: Cara, eu tô com muita fome. Ele falou: Meu Deus, rapaz, eu trabalho aqui, tem uma marmita de sobra ali, vem cá comer comigo. E ali eu comi na sexta, comi no sábado, voltei para casa, levei marmita ainda. Então ali eu descobri que Deus era real, sabe? Mas quando eu estava em Rio Claro, foi quando Deus falou assim: Cara, eu desejo que você faça algo por mim, sabe? Que é o que você falou sobre essas dores, né? Tipo assim, Jesus, me conta os seus segredos, sabe? E Deus, ele vai contando os nossos segredos, tipo assim. E um Ele dos conta. segredos que Jesus quer que a gente conte para todo mundo é que, cara, ele deseja amar todo mundo, tipo assim. Ele já ama todo mundo, mas ele deseja que as pessoas sintam esse amor, sabe? Com simplicidade. Então, eu não tinha entendimento, eu não tinha base bíblica para nada, eu só eu lia a Bíblia e falava assim, cara, mais gente precisa saber sobre isso. Então, aquela porçãozinha que era me dada, de tipo assim, mano, tudo é possível que crer. Eu chegava pra galera e falava, mano, tudo é possível que crer. E era assim, sabe? Começou assim. Caramba, cara, muito bom, porque é exatamente isso. Muita gente acho que tem um pouco de dificuldade de falar de Jesus para as pessoas no trabalho, escola, faculdade, em cenários onde é minoria, por um medo de não ter o suficiente, né? Mas a questão é que se você estiver disposto mesmo, Jesus ele é capaz de trabalhar com coisas que você tem que você até não tem. Né? E Exatamente, mano. claro que o seu dever é com o tempo ir se aprofundando na palavra, se aprofundando nas escrituras para ter sim mais argumentos, mas tudo isso, se o Espírito Santo não estiver agindo, vai ser a mesma coisa que nada. Então, às vezes a gente está esperando alguma coisa para começar a falar de Jesus para as pessoas, quando
quando na verdade Deus está te esperando começar a falar dele para ele fazer algo, sabe? Eu creio muito nisso. Essa história que você contou, você era um moleque novo, e aí Deus falou, pô, 15 anos. Deus olhou e falou a mesma coisa. É um bobão ainda. Vou cuidar dele. É criança, sabe? Vou cuidar dele, vou mostrar que eu tô aqui com ele. E mostrou, sabe? Mas agora que a gente tá mais amadurecido, as coisas têm que mudar, sabe? A gente tem que chegar no outro nível, não pode ficar na mesmice. É o que o Paulo fala, né? Vocês deviam estar comendo já alimento sólido. Eu tô tendo que dar leite para vocês ainda, porque vocês não são capazes de digerir. Nessa altura, vocês deviam estar mais amadurecidos. E acho que um jeito muito prático de fazer isso é tomando a atitude que você teve lá, que desencadeou muita coisa. É simplesmente falar de Jesus, abrir a boca. Tem uma frase Sim, muito famosa cara. que eu discordo um pouco, né? Que dizem que pregue sobre Jesus e, se necessário, fale. Como se você só precisasse falar depois, se fosse necessário. Eu discordo disso, Uhum. porque eu acho que coloca a gente numa zona de conforto de só ficar muito no indireto e num tempo que a gente não pode ficar no indireto, a gente precisa se posicionar, ainda mais que a gente tem essa liberdade. E a partir disso, o Espírito Santo pode agir em coisas novas. Eu queria te perguntar como que, como que Jesus foi te amadurecendo, te preparando, que estratégia você consegue ver que ele usou para te levar a esse lugar que você está hoje? Cara, sendo bem sincero, Jesus ele se apresentou para mim durante a minha caminhada no vôlei e ele realmente começou a mudar a chave da minha cabeça quando ele me tirou o vôlei, sabe? Quando ele começou a me fazer entender que o vôlei não era tão importante quanto eu achava que era importante, sabe? Então eu estava jogando no Corinthians, em São Paulo, ali em Guarulhos, e na segunda temporada eu acabei ficando de terceiro levantador. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de treinar. E ali eu, de terceiro levantador, eu não fazia praticamente nada, nem treinava e eu chorava praticamente todos os dias, né? E ali Deus começou a falar assim para mim, cara, não é sobre o vôlei, é sobre o que eu quero fazer em você e através de você no vôlei. Então, foi quando eu comecei a falar para Jesus: Jesus, eu tenho fome de você, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Foi quando eu escutei a primeira vez aquela música Quero Conhecer Jesus, né? E ali eu falei, cara, eu quero isso que esses caras têm. Que foi o Ale, ele tava tocando uma guitarra no sofá e aquilo ali eu assisti, acho que pelo Facebook na época ainda, e de repente eu me peguei em lágrimas. Eu falei, cara, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus que essa galera conhece. Foi quando eu comecei a participar aí na Igreja One, ali em São Paulo, que foi onde eu me batizei. E eu vi uma fome naquela galera que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, sabe? Então, eu falei assim, cara, é isso que eu quero, o que essa galera tem, é isso que eu quero. Tipo assim, a galera ia para Roosevelt pregar, a gente estava na Roosevelt pregando, e eu falava assim, meu, como que esses caras estão fazendo isso? Que Jesus eles viram, que Jesus eles conhecem que eu não conheço, tipo assim, que fome que eles têm que eu não tenho, sabe? E aí eu comecei a ir atrás dessa galera para poder conhecer Jesus de fato, sabe? Então foi quando Jesus ele começou a mudar a chave no meu coração de que, cara, o vôlei não era tão importante assim, sabe? E que a vontade dele sobre a minha vida era muito maior do que aquilo que eu queria, sabe? A gente só vai conseguir amar mesmo o nosso trabalho da forma correta, amar a nossa família da forma correta, amar nossos amigos da forma correta, se a gente colocar Deus acima de todos esses amores. Eu já vi algumas pessoas dizendo: ah, como é que eu vou, por exemplo, amar mais a Deus que minha mãe? Olha o tanto de coisa que minha mãe fez, me criou sozinha, fez tudo por mim, tal, tal, tal. Como que eu vou ter que amar mais a Deus que sua mãe?
E eu sempre respondo que se você amasse mais a Deus, você ia conseguir amar mais sua mãe do que você ama agora, né? Exatamente. Porque o amor que vem de Deus, na verdade, é o único amor que é totalmente isento de qualquer benefício próprio, né? Ele não tem benefício nenhum em nos amar, em fazer aliança conosco. Ele, literalmente, você ama, querendo ou não, os seus amigos, porque eles te dão algo em troca, companhia, conversa, mas Deus nos ama quando nós só demos prejuízo, entre aspas, para Ele, Verdade. sabe? E Ele escolheu. Então, é impossível a gente amar as pessoas, nosso trabalho da forma correta, se Deus estiver fora do lugar, cara. É isso que as pessoas precisam entender, né? Que Deus estando no lugar, tudo se ajeita, tem esse sentido, sabe? Colocar Deus acima de tudo. Porque Ele sabe quais são as nossas necessidades. E Ele não. A gente já a gente já tem que de novo amadurecer para entender isso. E não vai te deixar passando fome, em todos os Sim, sentidos. cara. Bem você chegar diante de Jesus cheio de ídolos, sabe? Tipo assim, você chegar tratando o vôlei como um ídolo, tratando é, várias coisas como ídolos na sua vida, mas vai chegar um momento que Jesus vai falar, cara, eu quero o primeiro lugar, eu quero o primeiro lugar e eu não abro mão desse lugar, sabe? Eu não abro mão desse lugar porque todas essas coisas que você ainda coloca à minha frente, acima de mim, elas vão perecer. Todas essas coisas elas vão passar, sabe? Então, cara, é inevitável Deus não te levar para esse lugar. Cara, eu só dependo de ti. Tudo que eu tenho depende de ti. Tudo que eu tenho só deseja te adorar, sabe? É inevitável, porque uma hora você vê que as coisas já não têm mais tanto valor, sabe? Essas coisas que a gente idolatra, né? Uma carreira, né? Então eu comecei a parar de ser inseguro quando eu comecei a consagrar minha carreira ao Senhor, sabe? Um cara Cara, chegou para mim e me ensinou, falou assim, cara, consagra a sua carreira ao Senhor, porque Ele é capaz de te dar segurança. O cara chegou desse jeito e falou para mim, meu, você é inseguro, eu vejo que você é inseguro, mas começa a consagrar a sua carreira ao Senhor, que Ele vai ser capaz de te dar segurança. Lógico que eu queria consagrar a carreira ao Senhor no começo, para que eu tivesse melhores êxitos, né? No começo é com assim, certeza. mas de repente o Senhor começou a me mostrar que, cara, eu consagrando a carreira a Ele, Ele me levava para lugares onde Ele desejava é, ser ministrado, sabe? Onde Ele desejava salvar pessoas. Então, o meu pastor aqui, ele sempre fala, cara, Jesus, ele não está jogando vôlei, mano, ele está salvando pessoas. Então, se você Cara, tiver a capacidade de amar as pessoas em meio ao voleibol, vai ser o lugar que Jesus vai te usar e eu não consigo chegar lá, mas você consegue. Então você precisa estar lá e amar, sabe? Você precisa estar lá e ser servo, você precisa estar lá e pregar o evangelho, sabe? Pregar o evangelho com atitudes, né? Sendo servo das pessoas, amando as pessoas, tendo compaixão, assim como Jesus teve compaixão de você, e não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa diária, onde você todo dia tem que renunciar à sua carne, às suas vontades, para que Cristo esteja pregado. Né? isso é muito bom, porque a gente vem. A gente. Eu não vou dizer sempre, porque eu não quero generalizar, mas, pô, eu só conheço casos de pessoas que vieram a Cristo por causa de alguma coisa. Uhum, Pode não ser uma coisa material, pode ser uma coisa emocional, mas sempre é algo. Não por causa dele, não é porque a gente gosta dele, é porque a gente vê nele a solução de um problema nosso. E o lado bom é que ele realmente é a solução de um problema nosso, né? Mas, cara, nós vamos a Jesus querendo coisas, nós vamos aos cultos querendo coisas, colocando o nosso trabalho nas mãos dele e tal, esperando ele nos abençoar, e a gente se depara com algo muito melhor no caminho. Esse que é o ponto. Quando Jesus compara o reino dos céus exatamente. ao homem,
que encontrou o tesouro no campo, ele não estava indo procurar um tesouro, ele estava indo no campo, que era dele. O objetivo dele nunca foi o tesouro, foi o campo, mas ele encontrou um tesouro que valia mais do que tudo. Então eu vejo que é muito mais a mesma lógica, né? E isso é muito importante a gente ter na memória, porque nesse processo de evangelizar ali no meio do esporte, muitas pessoas vão vir só porque jogaram um jogo mal, né? Eu tive experiência própria com isso. Vão vir para a sua célula porque jogaram um jogo mal ou porque estão querendo ter mais confiança. As pessoas vêm buscando coisas e a gente não tem que julgar elas, porque a gente também vem buscando coisas. Mas o que a gente pode fazer é orar para que no caminho elas encontrem alguém mais belo. E é que nem aquela música, né? Nada mais satisfaz. É simplesmente isso. Desde que a gente consegue finalmente olhar para ele, nada mais vai satisfazer. Paulo, no caminho de Damasco, Exatamente. estava indo fazer o trabalho dele, né? De matar uns cristãos. E ele estava certo perante a lei de Moisés. E ele se achava por isso fariseu excelente, um homem sábio, com muito conhecimento. Mas quando ele viu Jesus, tudo aquilo, as palavras dele, considerou esterco. Não é nem considerou nada, considerou menos que nada, considerou esterco. Mas não porque aquilo perdeu valor, porque ele olhou, comparando, ele olhou para algo que tinha muito mais valor. E algo interessante que você falou antes, que vendo a paixão, né, do pessoal da One, correto? Uhum. Da paixão do pessoal da ONU por Jesus, isso gerou uma fome no seu coração, cara. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Como que isso aconteceu, detalhes, porque, cara, nossa paixão por Jesus é a coisa mais capaz de ativar a paixão de outras pessoas por Jesus, né? Exatamente, mano. Cara, quando eu cheguei lá, eu falei assim, mano, eu vou atrás dessa galera. Fui na Roosevelt, conheci a Roosevelt é galera. uma Primeiro, praça, correto? é uma praça em São Paulo. Foi o primeiro lugar que eu conheci a galera. E eu cheguei na Roosevelt, não entendia nada do que estava acontecendo ali. Tinha uma galera andando de skate e tal. Aí comecei a procurar a galera do One, porque eu não estava frequentando nenhuma igreja na época. E a galera tava sentada tocando violão e orando, tipo, fazendo uma sala de oração na Roosevelt. E ali a galera tava orando, 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 orando. E eu cheguei perto deles e aí eu comecei a orar junto com eles e tal. E foi sensacional. E de repente eles pararam de tocar, pararam de orar e falaram: Cara, agora a gente vai fazer do mesmo jeito que Jesus fez, sabe? Nós vamos sair de dois em dois, vamos pregar para essa galera daqui. Tipo assim, a galera maluca, andando de skate, tomando vinho. Tipo assim, a galera tava pra dentro ali. Sabe? E aí eu peguei e falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca falei de Jesus para alguém, sabe? Dessa forma, nunca. Eu falei, tá maluco, primeira vez que eu fui conhecer os caras. Bate E aquela vergonha aí, inacreditável. nossa, eu tava, tipo assim, totalmente constrangido, porque eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Aí um cara chamado Uhum. Dreco, não me esqueço, ele falou assim, cara, vamos comigo e tal. Eu falei, bora, mano. Eu fui e tal. Quando a gente chegou na... A gente tava indo, procurando alguém, né, orando e pedindo a Deus discernimento, né, direção. E ali a gente chegou em dois caras, os caras estavam tocando violão e trocando ideia. E aí o Drake falou: Caramba, cara, você toca muito bem. A gente pode sentar aqui com vocês? Os caras falaram: Não, senta aí, mano, tranquilo. Aí a gente sentou ali. E aí ele falou: Caramba, essa música é legal. Os caras estavam tocando um pop rock nacional ali, tá ligado? Aí o Drake falou: Não, eu Uhum. sei tocar também. Começou a tocar violão com os caras. E eu comecei a olhar para aquilo ali, eu, tipo assim, igual um ping-pong, sem saber o que eu tava fazendo ali no meio. E Uhum. aí o Dreco pegou e ele terminou de tocar, ele falou, então, cara, a gente tá aqui porque a gente ama Jesus, mano. E a gente acredita que Jesus ele tem algo para fazer na vida de vocês, e Jesus ele deseja se apresentar para vocês, cara. Jesus quer que vocês reconheçam ele como o único e suficiente Salvador, sabe? E ali ele começou a pregar o evangelho, falar que Jesus morreu pelos aqueles caras,
que ele ressuscitou, que ele está vivo, e sabe? Que tem um plano para para a vida de cada um daqueles caras ali. E eu olhei assim, eu falei assim, caramba, cara. Tipo assim, é isso. Pregar o evangelho é isso, é você chegar, se importar a vida na vida, passar tempo, ouvir o que os caras têm para falar e de repente você apresentar, sabe? Tipo, não é algo que você tem que chegar impondo, algo que você tem que chegar, sabe, assustando. E aquilo ali ficou, tipo assim, ficou marcado no meu coração. E aí a gente voltou para o lugar onde nós estávamos, e ali as pessoas foram contando os testemunhos. Cara, eu orei por tal pessoa, a perna cresceu, eu orei por tal pessoa, ela foi curada, eu orei por tal pessoa, ela aceitou Jesus. E eu falei, Uhum. caramba, o que está acontecendo aqui? E aí eu falei assim, meu. Aí os caras perguntaram quem eu era, tipo assim, no final. Quem que é você que está aqui pela primeira vez? Eu, cara, meu nome é César e, cara, eu tô com fome por Jesus. Foi a única coisa que eu falei. E aí o Joshua orou por mim, um amigão meu, Joshua, orou por mim e ele falou, cara, Jesus não despede ninguém com fome. E ali ele orou por mim, foi incrível. Foi quando eu comecei a falar assim, cara, eu quero ter o amor que esses caras têm pelas pessoas, tá ligado? Pelas almas. Só que, tipo assim, eles estavam num campo missionário que era Roosevelt. E eu entendi que o meu campo missionário era o vôlei, tá ligado? E eu falei assim, cara, eu preciso falar desse Jesus pra mais gente, sabe? E então ali eu Uhum. comecei a andar com a galera e foi sensacional o tempo que eu vivi ali, porque a gente, jogador, a gente tá cada ano em algum lugar, né? Então um ano a gente tá Sim. num lugar, outro ano tá em outro, enfim. E ali eu tive a graça de aprender de caras que estavam assim, cara, não só comendo algo fresco, mas partilhando algo fresco, tá ligado? E isso me revoltou porque eu falei assim, cara, eu não sei quem é Jesus, tipo assim, eu nunca tive uma experiência com Jesus que esses caras tiveram, ao ponto de transformar a minha vida, sabe? A minha vida ser totalmente diferente. E foi quando eu comecei a ter uma fome constrangida, sabe? Tipo assim, cara, eu quero amar as pessoas como esses caras amam. Tipo, tirar toda sexta-feira pra poder ir pra rua simplesmente pra ver gente salva, tá ligado? Nossa, então uma marca de como. Ó, porque você olhando a forma que eles amavam as pessoas, você conseguiu reconhecer a forma que eles amavam a Jesus. E isso tem que ser aplicado na nossa vida também, né? A forma que outras pessoas vão ver que a gente ama Jesus é como? Amando outras pessoas, né? Não tem outro caminho, Exato. não tem outro caminho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, cara, eu queria falar com quem tem, você que está assistindo esse vídeo, que tem um trabalho ou um ambiente normal, de ficar anos na mesma empresa, não, aproveita, velho. Aproveita. Porque eu, pelo menos, eu chego na temporada assim, no lugar novo, eu já fico mapeando o lugar, mapeando as pessoas, para ver como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas e tal, porque o tempo é curtíssimo, né? O ano passa muito rápido. E aí, já entrando nesse assunto, eu queria te perguntar muito como que você foi aprendendo ao longo dos anos a balancear, porque eu acredito muito que a gente pode glorificar a Deus com o nosso trabalho. E Uhum. se a gente joga vôlei, como que a gente vai fazer isso? Treinando, se dedicando ao máximo, se esforçando tanto na academia, enfim, na quadra, todos os treinos. Enfim, não pode dar migué, tá? Dar migué é pecado. Né? Resumindo. E porque é a forma que a gente está glorificando a Deus com o nosso trabalho. Verdade. Né? Chega no dia do jogo, as pessoas pagam o ingresso para nos ver, as pessoas se deslocam para nos ver. Então, a gente tem que honrar, né, essas pessoas que disponibilizaram um tempo para estar tá lá assistindo a gente e entregar o nosso melhor. Né? Se vai ganhar ou se vai perder, aí vários fatores envolvidos, mas a nossa função é sempre entregar o nosso melhor. Só que eu tenho total ciência que é muito difícil a gente conseguir equilibrar, porque, não sei você, mas pelo menos eu, quando eu tô de folga, quando tô nos momentos livres, eu fico bem cansado, sabe? Eu vou ficar bem cansado e a gente ainda tem coisas para fazer pro reino mesmo. Então, você serve na igreja também, correto?
Sim, sim, sim. Hoje eu sirvo na Casa do Aba, aqui em Monte Carmelo. Ai, maravilha, benção. Como é que Como é que você tem aprendido esses anos a balancear, sabe? Saber o momento de dar uma descansada, saber o momento de acelerar. Como é que você vê isso? Cara, eu acredito muito que naquilo que você falou, cara, que nós estamos carregando algo, sabe? Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos carregando, que é realmente a disponibilidade de glorificar a Deus, independente de onde nós estamos, tá ligado? Então, e eu acredito que Deus nos faz glorificar Ele em todos os lugares e até mesmo nesse cansaço que você trouxe, tá ligado? Então, quando alguém me enxerga no cansaço, dando tudo, tipo assim, dando o meu máximo, ele consegue falar assim, caramba, velho, o que esse cara tem? Por que esse cara, estando cansado, ele dá o seu máximo mesmo assim, sabe? Por que esse cara, tipo assim, estando cansado pra caramba, ele ainda continua, sei lá, fazendo a célula num dia que tá todo mundo cozido, tá ligado? Ou esse cara vai para a igreja mesmo estando cansado, morto do treino, tipo assim, servindo a igreja. Cara, o que esse cara tem? Eu acho que é dessa forma que a gente começa a glorificar a Deus, sabe? Quando a gente entende que o nosso cansaço é por tempo determinado, tá ligado? Que Deus ele vai realmente suprir o nosso cansaço, suprir as nossas necessidades em tudo, sabe? Então, a gente faz sempre a célula nossa aqui em Monte Carmelo às terça-feira. E às vezes tem viagem, tipo, 3 da manhã na quarta, tá ligado? De terça para quarta. E aí, cara, às vezes a galera fala assim, mano, será que hoje é um bom dia para ter célula? E o Jesus ele tem falado muito ao meu coração que nós fomos chamados para atrair a glória e nós precisamos ter esse local para atrair a glória, sabe? Ter esse local onde Jesus ele pode vir e transformar tudo dentro de nós. Então, quando a gente deixa de fazer, né? A gente meio que não tá atraindo, tá ligado? Mas quando a gente faz, mesmo cansado, mesmo com dor, mesmo tendo viagem daqui 2, 3 horas, quando a gente faz realmente, a gente vence, né? A nossa carne, a gente vence aquilo que nós acreditávamos que 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 nós acreditávamos que era melhor para nós naquele momento, tá ligado? Entendi. Então, você, na verdade, gosta sempre de estar, não passando por cima, né? Mas usando esses momentos, porque tudo que você faz aí acaba sendo exemplo, você querendo ou não, né? Sim, Então, mano. se nesses momentos de cansaço eles estiverem ainda firme, é porque eles vão pensar, pô, então deve ter alguma coisa que vale a pena para ele estar se matando tanto por isso, né? Porque ninguém vai se dedicar tanto para algo que não vale a pena, né? Igual, isso Exato. inclusive é um argumento teológico para a ressurreição de Cristo, que é porque que pessoas naquele tempo morreram para uma suposta mentira, né? E Uhum. isso é um testemunho nosso até os dias de hoje. E quando a gente estava conversando no off, né? Você no outro dia você falou um pouco sobre como você não se blindar e fingir que é indiferente a tudo é capaz de mostrar para quem está na sua volta e que não é cristão que Jesus vale a pena mesmo nesses momentos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que que essa vulnerabilidade, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acho que sim, o que que se Exato. mostrar um pouco vulnerável nesse sentido, né? Quando perde jogo, quando ganha jogo, quando vai mal no treino, enfim, quando tá passando por um momento, sempre tem um momento da temporada, né, que é mais conturbado, toda temporada tem isso. Como se mostrar vulnerável nesses momentos pode revelar a face de Cristo. Não, exatamente, mano. Isso que a gente fala sobre se esforçar em meio tipo assim, a tempos difíceis, ao cansaço e tudo mais,
Não é você criar uma máscara achando que você é super-homem e você tem que, tá ligado? Cara, você vai precisar do seu descanso, você vai precisar descansar para você poder performar melhor também, tá ligado? Para você poder estar presente no culto e dar o seu melhor também quando você estiver servindo. Eu acho que o descanso ele é necessário e as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam saber que você não é um super-herói, tá ligado? As pessoas precisam ver que você tem, que você falha, que você chora, que você dá risada, que você, tá ligado? E que essas coisas você faz também glorificando a Deus. Porque muitas vezes a gente quer colocar uma capa onde, tipo assim, ah, mano, me machuquei, né? E eu recentemente me machuquei, tô com uma lesão aqui na coxa, mas sei que, que vai dar tudo certo, já tô bem melhor. E, Amém. cara, às vezes a gente se machuca e as pessoas vêm, às vezes, para nos consolar, tipo assim, cara, pô, difícil isso aí, né? E aí você fala, não, mas Deus é bom, vai dar certo, não sei o quê. E às vezes é só você parar e escutar, tá ligado? Tipo assim, mano, pois é, tá difícil mesmo. Eu não sei como lidar com essa situação, pô. Eu preciso de oração, preciso de ajuda, cara, tá ligado? Caramba, chegar para um amigo seu que você tem confiança, caramba, cara, as minhas orações estão tão fracas, mano, tá difícil. Tipo assim, eu preciso mais de Jesus, ora por mim, tá ligado? Você andar com pessoas que elas vejam que você é vulnerável, que elas vejam que você precisa de ajuda, tá ligado? Porque por muito tempo na minha vida eu achava que eu não precisava de ajuda, mano, que eu tinha que colocar tudo no peito e sair enfrentando o que precisava enfrentar. Até eu conhecer um dos meus melhores amigos, que é o Guilherme Emina, vulgo Giga, do voleibol, que era um cara que, tipo assim, me ensinou a ser família, sabe? A viver com o outro realmente, onde ele falava assim, cara, você precisa de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Você precisa disso, eu vou te ajudar. Vamos andar juntos, vamos ser família, sabe? Então, acho que a vulnerabilidade mostra por que nós fomos, por que e por quem nós fomos transformados, tá ligado? Então, eu creio muito que o cristão ele precisa ser vulnerável. Nós precisamos ser vulneráveis, porque aquele que é vulnerável, ele tem a possibilidade de ser discipulado, sabe? Ele tem a possibilidade de ser ferido realmente para que ele seja curado, tá ligado? Agora, aquele que não é vulnerável, ele simplesmente ou Vai ficar joga estagnado. joga para o lado o problema e acha que tá tudo bem, que ele consegue passar por tudo. E na verdade, não, mano. Na verdade, todos nós somos dependentes uns dos outros, né? Nós precisamos realmente encontrar no outro a faceta que a faceta de Jesus que nós tanto almejamos conhecer, né? E Deus ele faz questão de demonstrar isso na própria Bíblia, nos heróis da fé, nos homens que a gente considera como sendo quase que semideuses, né? Pelo tanto Aham, sobrenatural que eles viveram. Deus parece que ele faz, parece não é, ele faz questão de questão, mano. mostrar fraquezas desses homens. Faz questão, algumas bem graves. Né? Pô, posso citar vários exemplos. Abraão, o pai da fé, faltou fé para confiar em Deus quando ele estava no Egito. Ele ficou com medo do rei e fingiu que a Sara era só a irmã dele. Né? Mentiu Uhum. para o rei com medo. Abraão, o pai da fé, teve medo. Sim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu assassinato e adultério ao mesmo tempo. Né? Então, cara, a gente vai olhando essas histórias e vendo quanto esses caras eram vulneráveis, né? Elias, o cara era quase um milagreiro ambulante e teve depressão, sabe? Quis morrer. Sim, Coisas que não se explicam. Acabou de enfrentar 200 profetas e por causa das palavras de uma mulher ele de uma desabou, mulher. sabe? Então, acho que Deus mostra isso porque ele faz questão de mostrar. Esses caras vivem o sobrenatural, esses caras andam comigo, mas eles são homens.
para que quando a gente tem esses momentos a gente não ache que tem que ser o blindado. E aí, muitas vezes a gente quer colocar uma máscara diante de Deus, cara. Quão absurdo é isso, né? Sim, Jó, mano. Jó, Jó, ele não pecou, não porque ele nunca reclamou. Ele reclamou, você vai ver vários capítulos dele reclamando. Mas Jó nunca pecou porque ele estava se derramando diante de Deus. O tempo todo ele estava sendo verdadeiro diante de Deus. As reclamações dele eram voltadas para Deus. E Deus não vê problema nisso. O que ele vê problema é se Jó tivesse parado de falar com Deus, se derramar diante dele para reclamar com outra pessoa que não poderia resolver o problema dele, sabe? E Jesus também mostra isso na vida dele, que ele precisa se tornar vulnerável, porque Jesus, quando ele vai orar lá no monte e ele começa a suar sangue, angustiado, Uhum. ele fala: meus amigos, venham, orem comigo, estejam comigo nesse momento. Né? Ele fala para os discípulos: estejam comigo nesse momento. Tá Precisa de doendo, tá ajuda, né? difícil. Tá Exatamente. difícil. Pô, Jesus pediu ajuda. Pô, Exato. não tem mais o que falar diante disso. Né? Quem somos nós para achar que a gente consegue alguma coisa? Então, isso que você falou é muito necessário, cara, porque eu tenho aprendido muito sobre isso. A gente não vai acertar todas, né? E a gente não pode viver a nossa vida como se fosse sempre um teste que você tem que responder a resposta correta. Né? A gente tem é que continuar olhando para Jesus e passar a viver por ele, que as coisas naturalmente vão acontecendo. E como é que você como é que você lida a rejeição à pregação? Né? Porque você continua vendo a pessoa todo dia, tenta influenciar ela e ela parece resistente, ou então parece que ela não consegue entender o que você está falando, né? Você, por algum tempo eu ficava muito magoado com isso, né? Eu levava muito pessoal, mas com o tempo eu fui entendendo que isso queria dizer, nem tudo é sobre mim. Mas o que você pensa sobre isso? Cara, eu acredito hoje, né, tendo depois de ser puxado a orelha por um grande amigo meu várias vezes, que é o Gabriel Andrade, que, cara, nem todo mundo quer Jesus, cara, e a gente precisa entender isso, cara. Nem todo mundo quer conhecer Jesus e tá tudo bem, cara. O fato é que a gente leva tudo como uma ofensa, sabe? A gente leva muito como uma ofensa, que, tipo assim, cara, como que esse cara não quer ouvir falar de Deus, meu Deus, tipo assim, Deus é capaz de fazer isso, isso e isso. Eu já falei para ele, já ministrei para ele, como que esse cara não quer ouvir? Mas a verdade é que nem todo mundo deseja ser discípulo, nem todo mundo deseja conhecer. O que eu costumo a fazer hoje é descansar e servir a pessoa o melhor possível, tá ligado? Muito bom. Porque independente se a pessoa deseja ou não Jesus, eu tenho a responsabilidade de servi-la, sabe? Porque isso é vontade do meu mestre, tipo, tá ligado? Isso é vontade do meu mestre, que eu sirva ao meu próximo. Independente se ele segue as mesmas coisas que eu acredito ou não, tá ligado? Então, eu acredito que a gente pedir para Jesus, para a gente aprender a amar as pessoas que não desejam Jesus, é uma das coisas que nós devemos pedir, tá ligado? Constantemente, porque é muito fácil a gente cair no automático e querer se relacionar só com as pessoas que querem Jesus, que desejam Jesus, mas, cara, nós precisamos nos relacionar com o diferente, tá ligado? Porque o diferente vai fazer com que seja frutificado e a responsabilidade sobre aquilo que eu lanço, né? Sobre as sementes que eu lanço não é minha, tá ligado? Do Espírito Santo. Então eu tenho que chegar lá e falar assim, cara, existe um Jesus que te ama, existe alguém que zela por você, existe um cara que, cara, desejou você desde o ventre da sua mãe, sabe? Ele esperou pelo dia que você fosse nascer, tá ligado? E ele tem um propósito para sua vida. Mas se a pessoa não quiser, você continua amando, tá ligado? Até constrangê-la. Porque um dia essa pessoa vai perguntar, cara, por que que esse cara tá me servindo? Por que que esse cara tá me amando? Tipo assim, não vejo sentido nenhum nisso, tá ligado? E aí você vai poder dizer, cara, por causa de Jesus. Porque Jesus um dia me serviu, porque Jesus um dia é, me,
me encontrou num lugar onde eu não estava procurando ele. Então, assim, como você falou, né? O cara que vai atrás que ele encontra o tesouro, ele não estava atrás do tesouro, tá ligado? Mesmo assim ele foi lá e encontrou. Então, muitas vezes a gente vai ser os caras que vai levar a galera pro campo. E de repente a galera vai chegar no campo e o cara vai falar assim, cara, tem um tesouro aqui, tá ligado? Tem Sim. alguma coisa diferente aqui. E aí cada um vai achar viável ou não vender tudo, tá ligado? Vender tudo para simplesmente ter esse tesouro, né? Que nós ainda vivemos, né? Ainda vivemos em busca, sabe? Diariamente. Vendendo tudo, vendendo tudo. Então No fim, as pessoas têm que decidir, né? eu Se acredito que a melhor maneira de lidar com isso é você aprender a amar o outro e descansar sobre aquilo que não é a sua responsabilidade, e sim do Espírito Santo, sabe? exato, porque se a gente começar a tomar essa culpa de, pô, lancei a semente e não deu fruto. Se você começar a lançar essa culpa para você, isso ainda revela, na verdade, não é nem humildade. Você pode achar até que é algo bom isso, essa tristeza, mas não é bom. Não é bom porque isso é o seu orgulho falando que você tem responsabilidade. E aí, no momento que alguém der fruto, de fato, e se converter e se ganhar uma alma para Jesus, você pode não falar isso com a boca, porque é feio de falar, mas você vai pensar isso no seu íntimo, que é, Uhum. pô, eu ganhei ela para Jesus, e não o Espírito Santo. Então, se você toma a culpa, você vai querer tomar a glória também, sabe? Quem toma a culpa é Jesus, e quem toma a glória também é ele, Perfeito. sabe? Porque às Então, vezes você vai lançar uma semente hoje, cara, e ela vai germinar daqui 10, 20 anos, tá ligado? cara, mano, eu Muito vi um tempo negócio que depois. comparam o ato de evangelizar com um time de futebol, sabe? Que Uhum. é, pô, o goleiro deu um pontapé inicial, aí o zagueiro deu um toquezinho pro lado, aí o outro zagueiro fez um lançamento, passou pelo meio, o meio deu uma bola entre as linhas, chegou no centroavante, o centroavante chutou pro gol, foi gol. Foi gol do centroavante, mas olha pro goleiro, vê se ele não tá pulando de alegria comemorando o gol, sabe? E muitas vezes a gente quer ser só o centroavante, né? A gente só quer ser Bota o fé. que tá lá no final. Mas e se Deus chamou a gente para ser o goleiro que dá o pontapé inicial, sabe? E Aham. se Deus chamou você para pregar para aquela pessoa e ela te xingar, só para você quebrar uma barreira, para vir outra pessoa e amaciar mais, e amaciar mais, e amaciar mais, até que chegou o dia que ela vai na igreja, ouve um apelo e se entrega para Jesus, sabe? Você tem uma parcela na vida daquela pessoa. Talvez você nunca nem saiba, mas essa Nunca nem recompensa vai estar sabe. anotada no céu, sabe? Exato. Foi xingado, não, sabe que a pessoa não quis te ouvir, né? Começou a se tratar diferente, mas no final, às vezes, você nem sabe que aquilo cooperou para a salvação dela. Então a E gente tem que lançar a acontece, semente. mano. Acontece. E acontece bastante, cara. Acontece de você. Eu, eu escutei isso uma vez e, cara, eu levei muito pro meu coração, porque inicialmente, cara, você é mal visto, você vira chacota, a galera fica falando, ah lá o pastorzinho, ah lá o santinho, ah lá, tá ligado? No começo é assim. E de repente, cara, a pessoa fala assim, mano, cara, esse cara carrega algo diferente e tal. Aí, do nada, acontece alguma dificuldade que a pessoa fala assim, ô, você pode orar pela minha mãe? Você pode orar pelo meu pai? E aí as pessoas começam a ver que aquilo que você carrega talvez tenha valor, tá ligado? Então, tipo assim, você não pode parar quando a galera tiver, talvez, te zombando ou algo do tipo. Talvez seja só uma dificuldade que Deus está permitindo você passar para que você permaneça, tá ligado? Então, eu acredito muito nisso, que nesse processo, no final, muita gente vai ver que existe valor naquilo que você carrega. Então, basta você permanecer olhando para ele, tá ligado? Porque enquanto você contempla, você se torna. Enquanto você contempla, você consegue, né? Como você falou lá no início, tipo assim, cara,
Quando eu contemplo, quando eu olho para Jesus, eu aprendo a amar mais a minha mãe, a mais meu pai, mais minha tia, meu tio, sabe? Então eu não deixo de amar os meus, né? Eu aprendo a amar. Então eu acho que é muito isso aí. Exato. E, pô, uma coisa também que eu tô entendendo muito nesse meio do vôlei, do esporte no geral, mas eu acredito que serve para todos os trabalhos. Que, pô, tu ser bom no que você faz, ser pelo menos esforçado, te dá um crédito diferente, sabe? Vamos colocar ali no contexto de um time, né? Quando Uhum. você é uma das figuras de liderança, e você é no seu time uma das figuras de liderança, quando você já carrega isso dentro de quadra, isso no ambiente de trabalho, quando você é um líder que cuida realmente, não só falando agora espiritualmente, mas que você cuida, dá conselho, fala dica para melhorar e tal. Quando você carrega esse papel, a sua pregação acaba ganhando mais crédito, né? Porque as pessoas que não estão em Cristo não sabem separar ainda que o vôlei é uma coisa, Jesus é outra, e eles não conseguem separar isso. Para eles é uma coisa só. É o Cezinha, meu levantador, que é cristão, e é uma coisa só, sabe? Então eles acabam associando. Né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você concorda? Cara, eu concordo muito. Tanto que a gente tem um grupo chamado Side Out, né? São para atletas de vôlei. Então a gente tem uma plataforma que a gente se reúne todos os domingos. E o que a gente mais prega, né, dentro do Side Out é, cara, você precisa chegar num time, você precisa conquistar o direito de ser ouvido, sabe? Você precisa conquistar o direito de ser ouvido. Por quê? Porque quando você conquista o direito de ser ouvido, cara, eu costumo dizer que ninguém resiste a um Jesus bem apresentado, tá ligado? Ninguém resiste a um Jesus amoroso quando você fala com Jesus com brilho nos olhos, sabe? Tipo, cara, Jesus é isso, mano. Então, eu vejo muito isso como, tipo assim, cara, nós precisamos aconselhar, amar, partilhar, ter compaixão, ficar perto, se importar, porque quando a gente faz isso, as pessoas automaticamente falam assim, cara, esse cara tem alguma coisa que ele pode me ajudar, tá ligado? Existe Uhum. algo nesse cara que ele pode me aconselhar. Então, acaba sendo uma porta aberta, né? Então, você vai lá, serve, fica perto, faz de tudo, e aí a pessoa fala assim, tá, vou te dar um voto, o direito de ser ouvido, tá ligado? Um voto de confiança. E aí é onde você precisa estar preparado, né? Onde um amigo meu, esse Gabriel que eu já mencionei, ele tem falado muito comigo e isso, tipo assim, cara, a gente precisa estar preparado, porque se a gente conquistou o direito de ser ouvido e quando a gente foi falar com a pessoa, a gente não falou que era para ter falado, a gente meio que fez coisa errada, tá ligado? Por isso a gente precisa estar preparado, que é a questão da maturidade que você falou lá no início. Tipo assim, cara, nós precisamos nos tornar maduros, por quê? Porque o Senhor, ele deseja fazer com que o reino cresça, sabe? Então, acho que uma dificuldade que a gente teve ontem de pregar o evangelho não vai ser a mesma que a gente vai ter amanhã, tá ligado? E a Uhum. gente precisa entender que nós precisamos estar realmente nos preparando e conhecendo Jesus de fato, tá ligado? Porque aí a gente pode dar às pessoas um acesso que a gente já foi, sabe? A gente já foi lá e a gente entendeu que Jesus é aquele cara que nos dá conforto. Então, por exemplo, um atleta amigo seu perdeu um ente querido. Cara, você sabe que Jesus ele é refúgio, Jesus ele traz a força que você é capaz de ir lá e encontrar em Jesus um colo para deitar, tá ligado? Então você precisa ir saber como falar com essa pessoa e para isso você precisa estar preparado, porque talvez a pessoa fale assim, mano, eu não acredito, cara. Se Jesus fosse bom mesmo, meu pai não tinha falecido, minha mãe não tinha sido levada, entende? Então,
eu acredito que você conquistar o direito de ser ouvido, né? Com palavras mansas, porque a Bíblia vai dizer que a nossa palavra ela deve ser mansa, né? E você conquistar o direito de ser ouvido e você estar preparado para ministrar ou falar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que a palavra nos diz, é essencial, tá ligado? Meu Deus, sim, a gente é muito mais difícil a gente compartilhar ou ter um crédito com alguém falando sobre algo que a gente nunca experimentou, né? E o ponto principal é Jesus, então se você não está experimentando o mesmo de Jesus, vai ficar muito complicado de evangelizar. Vai ficar muito complicado. Mas tem outras coisas mais específicas e, meu Deus, é tão doloroso, né? É tão doloroso algumas coisas que Deus faz para que a gente possa ter o crédito da pregação depois. Só que a gente sabe só depois, mas na hora a gente não sabe por que está acontecendo aquilo. E, meu Deus, é tão doloroso, né? É tão doloroso a Exato. gente, a gente chegar nesse lugar que é Deus conduzindo para algo que vai gerar vida depois, mas, mas é como Jesus, né? Quando ele foi batizado, o próprio Espírito conduziu ele para o deserto. Uhum. E eu sempre costumo reproduzir isso. O pastor Paulo Vicente diz que o deserto, enquanto a gente enxerga o deserto, enquanto a Saúde. gente enxerga, obrigado, enquanto a gente enxerga o deserto como só um lugar de prova, a gente não vai estar aproveitando a plenitude daquele tempo, porque existe um proveito na dor, né? Mais de um versículo, tem Pedro, tem Tiago, Paulo fala, para a gente se alegrar no sofrimento. Felizes os que choram, Jesus disse. Então, como que a gente extrai tudo que é necessário desses momentos, né? Aí o Paulo Vicente fala que o deserto, ele não é apenas um lugar de provação, mas ele é um lugar onde todas as distrações são removidas e só resta olhar para ele, né? E aí quando a Exato. gente sair do deserto e continuar olhando para ele, vai ser uma vida muito mais plena. Mas na hora dói, na hora dói. E, Exato, mano. e para a gente caminhar aqui pro final, Cezinha, queria só que você falasse o que até hoje, todos esses anos, todo esse tempo, se você pudesse resumir o que o esporte pode ensinar sobre Deus, cara. Porque Paulo faz essa comparação, né, em 1 Coríntios 9, ele fala sobre os atletas de Cristo, né, que a gente, todos correm no estádio para ganhar um prêmio, então a gente tem que correr de forma que a gente ganhe o prêmio. E Uhum. a gente não corre por uma coroa que perece, mas uma coroa eterna. E ele também usa os atletas para falar de domínio próprio. Ele fala que se eles conseguem ter domínio próprio para seguir uma dieta, para seguir uma rotina de treino, nós temos que ter domínio próprio na hora de estar caminhando com Jesus. E baseado em cima disso, o que você aprendeu nesses anos com o esporte? Que experiência ele te trouxe? Cara, é como acho que a gente tinha até comentado, né? O esporte ele traz emoções muito drásticas, né? Ou você fica muito feliz ou você fica muito triste, né? Dependendo de derrota e vitória, tá ligado? E muitas vezes a gente começa a levar essas vitórias e derrotas, atrelar essas vitórias e derrotas, né? Esses momentos bons, momentos ruins, a nossa identidade. E o que o esporte tem me ensinado, tipo assim, na caminhada com Deus, é que, cara, é, eu vou passar por situações difíceis, mas, cara, minha identidade não está atrelada àquilo que eu sou capaz de fazer, tá ligado? Porque a gente vive tanto tempo baseado em performance, dia a dia, dia a dia, dia a dia. E aí, quando a gente começa a viver com Jesus, a gente começa a entender que diante de Deus a gente não precisa performar para ser amado, tá ligado? Que o Senhor já É, nos ama e ponto, tá ligado? Então, o que eu mais tenho aprendido é que, cara, o que você faz não é o que você é. O que você faz é o que você faz, mano. É o lugar onde Deus ele deseja que você esteja para que você realmente venha multiplicar, né? Para que você venha trazer frutos, né? Para que você venha
realmente pegar esse talento que ele te deu e transformar de 5 para 10, de 10 para 20, enfim. Mas que não que o esporte ele precisa ser o seu lugar de, precisa ser a sua identidade, né? Uma vez um cara me disse que, cara, você não é jogador de vôlei, você está jogador de vôlei, porque, cara, vai passar. E isso, cara, ficou muito na minha mente. Eu falei assim, cara, verdade, cara. Eu estou jogador de vôlei, mas eu sou realmente filho, tá ligado? Então, Exatamente. o que mais me pega é aprender, tipo assim, a passar por uma situação bem difícil, porque, cara, perder um jogo é muito difícil. Tipo assim, perder um jogo, perder um campeonato é muito difícil, a gente sabe. Às vezes ficar sem time é muito difícil, sabe? E todas essas coisas a gente começa a entender que, cara, cooperam realmente para o bem, sabe? Todas essas coisas que a gente vive é para gerar dentro de nós um testemunho, é para eliminar as distrações, como você falou agora há pouco. Tipo assim, todas essas coisas que a gente tem vivenciado são para formar Cristo em nós, tá ligado? Uhum. Então, cara, eu preciso entender realmente que é, a minha vida ela foi feita para servir a Cristo, tá ligado? E aquilo que eu faço, né? Que hoje eu sou atleta, né? Aquilo que eu faço precisa glorificar a Deus, precisa glorificar o nome de Cristo, tá ligado? E que as situações que eu passo, elas não são para me fazer ficar ali, sabe? São para me moldar, para que eu seja mais parecido com Cristo, tá ligado? Então, Uhum. eu vejo muito assim, tipo assim, cara, a caminhada com Cristo é uma caminhada de desafios. E a caminhada no vôlei é uma caminhada de desafios, grandes e pequenos, e cada vez vai aumentando, né? Mas são desafios diários. Um dia é uma lesão, outro dia é a perda de um ente querido, outro dia é a perda de um jogo, e você precisa lidar com essas coisas. Mas Cristo diz que a gente não precisa lidar sozinho, porque ele diz lá em Mateus, né, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Nós Ah, precisamos ir e fazer discípulos, né, de todas as nações. E ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. E por não estarmos sozinhos, nós estamos aprendendo, tá ligado? isso, com certeza, é uma das minhas maiores lições também, que eu pude aprender com o vôlei, que é, pô, a sua identidade não pode estar em coisas voláteis, em coisas que se alteram, né? Senão você vai ser Uhum. toda hora conduzido de um lado para o outro. Ganha o jogo, tu é o melhor do mundo, perde o jogo, você é o pior do mundo. Sim. Pô, se a sua identidade for definida por isso, né? Você, em algum momento que falou sobre o que outras pessoas dizem, que outras pessoas zoam, pô, cara, se você for definido pelo que outras pessoas dizem, acima do que Deus diz, tem algo muito invertido nos seus valores. Uhum. É isso, cara. Você falou é perfeito, concordo totalmente. Que a gente está. Eu estendo isso, inclusive, a coisas da igreja. Se você canta na igreja, se você prega, se você serve na portaria, você está cumprindo uma função, sim, para o reino de Deus. Mas, acima de tudo, você é filho. Você está cumprindo uma função, mas aquilo não resume quem você é. Porque quando a gente começa a resumir quem a gente é, o que a gente faz, aquilo que a gente está fazendo passa a ser o nosso ídolo. Sim. E John Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então Uhum. a gente tem que ter realmente esse cuidado de, pô, a gente pode ir como nós for na caminhada cristã, a gente sempre tem que voltar àquele primeiro amor de dizer, eu sou um filho amado de Deus, para não se perder. É o que Jesus teve que fazer, imagina, inúmeras vezes, né? Multidão esperando na porta, gente fazendo fila para ser curada, a galera, os discípulos perguntando onde é que ele estava, e no momento de ápice, onde ele podia ter mais influência ainda, pregar para mais pessoas, o cara tava escondido, orando, provavelmente Uhum. falando, Deus, eu sou teu filho ainda. Não importa que os fariseus estão dizendo, que a Roma está dizendo, que os judeus estão dizendo, eu sou teu filho.
E a gente precisa desses momentos para continuar. Cezinha, meu amigo, mais alguma coisa para encerrar? Cara, queria só agradecer esse tempo aqui, como a gente conversou. Cara, eu acredito que Deus tem feito grandes coisas no meio do esporte, no meio não só do voleibol, Amém. mas no meio do esporte em geral. E eu Amém. creio que mais pessoas têm esse desejo de falar de Jesus, sabe? E a única coisa que eu tenho para dizer é que, cara, se Deus hoje tem usado um incapacitado como eu, cara, ele pode usar você com certeza. Então, se você está É vendo isso. esse vídeo, se você está aqui com a gente, meu, cara, você tem tudo que você precisa para pregar o evangelho, sabe? Você tem tudo que você precisa. Só faz, porque lá Jesus vai transformar primeiro você e depois a galera que está ao seu redor. E isso vai acontecer diariamente. Então, eu fui transformado por Jesus quando eu comecei a falar dele para os outros. Sabe? Ó, ó. Ele entregou as suas mãos, ele tomou seu coração. Exato. Maravilha, Cezinha. Muito obrigado por esse tempo. Foi muito edificante, muito bom. A gente aprendeu muita coisa. E se você que está assistindo aí gostou, manda para alguém. Principalmente se você conhece algum atleta, manda para essa pessoa que eu sei que vai ser muito bom, mas faz sentido para todos os que têm vontade de falar de Jesus e frequentam ambientes onde as pessoas não conhecem Jesus. Então é para todo mundo, né? Então manda esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Deixa o gostei aí que ajuda a gente aqui a continuar esse movimento, mas também te ajuda a colocar mais coisa boa aí nesse teu feed, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Cezinha, mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. E tamo Tamo junto, junto, meu galera. amigo.